E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedra preciosa e pérolas, e tinha na sua mão cálice de ouro cheia das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém. Dá-me tua graça, Senhor, para que eu possa prosseguir neste mundo tão cruel. Eu preciso de tua mão. Eu estou fazendo este vídeo para responder uma querida irmã que me pediu para eu responder sobre a sua primeira religião, que ela diz seu primeiro amor, e que ela estava indecisa. Agora, minha querida irmã, eu quero dizer algo para a senhora e para todos quantos estão ouvindo. Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar as pessoas. Agora, Deus tem que ter o com que julgar as pessoas. Deus tem que ter aonde Ele basear para julgar as pessoas. E Ele não julgará ninguém por nenhuma igreja. Deus julgará o mundo, isto é, as pessoas, pela sua palavra, mas não a sua palavra interpretada, não a sua palavra mudada, conforme as concupiscências de cada um. Deus vai julgar todos nós pela palavra escrita que saiu dos lábios dele, porque a palavra é Deus. Agora, como que você saberá se aquele ensinamento está correto? Porque qualquer ensinamento que não toma toda a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus Cristo disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não partes da Bíblia. Cada denominação toma uma parte da Escritura e coloca a sua própria interpretação. Então, minha irmã, estas Escrituras que eu acabei de ler, depois você continua lendo toda ela. Quando é mulher na Bíblia, fala de uma igreja. Uma igreja que é mãe de outros segmentos religiosos. Agora é fácil de nós analisarmos se a doutrina desta igreja está correta. Vamos começar a analisar. Não existe, Deus não tem mãe. Deus é eterno. Como que uma mulher vai ser a mãe de Deus? Deus não tem mãe. E Deus, você não tira da Bíblia
esta doutrina da Santíssima Trindade. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Uma mulher que tem 3 maridos, ela é o quê? Um ensinamento, uma doutrina que tem 3 pessoas na divindade, ela é o que espiritualmente falando? Deus é trino em ofícios, não em pessoa. Ele é Pai na paternidade, quando ele guiava os filhos de Israel. Pai, Deus sobre nós. Quando Deus se fez carne, Jesus Cristo, que chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e Espírito Santo, Deus em nós. Deus é Espírito. Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Você vê isso em São Mateus, se não me falha a memória, capítulo 2, ou capítulo 1, por ali. Então, Deus é Espírito. O Espírito Santo gerou um corpo no ventre de Maria. E quando aquele corpo nasceu, aquele Pai, que é o Espírito, Deus eterno, que gerou aquele filho, entrou nele. Por que ele disse, eu e o Pai somos um? E Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Eles tentam dizer, ninguém vai ao Pai, não é não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? O Pai que o gerou estava dentro dele. E ele diz, eu e o Pai somos um. Então aí, minha irmã, você já vê que não existe essa trindade de 3 pessoas distintas na Bíblia. Um homem, ele é pai, ele é marido e ele é avô. E, no entanto, ele é um ser humano. Um homem, ele tem ofício de marido, ele tem ofício de pai, ofício de avô. E, no entanto, ele tem um nome. Uma mulher, ela pode ser mãe, pode ser avó, esposa, no entanto, ela tem um nome. Pai, Filho e Espírito Santo são os ofícios de Deus. Mas, no entanto, ele é uma pessoa. E outra coisa, dizem que Pedro foi o primeiro papa, mas é uma mentira descarada que Pedro nunca esteve em Roma. Quem esteve em Roma foi Paulo. Pedro nunca foi em Roma, muito menos morrer lá. E a igreja de Jesus Cristo, ela não pode ser edificada sobre um homem. Quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava falando sobre a revelação de Pedro teve de quem era o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, tu és o Cristo ungido. Então a igreja não é edificada sobre Pedro e nem sobre a pessoa física de Jesus. A igreja é edificada sobre a revelação, porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Então, se Pedro foi o primeiro papa, ele foi casado. E a Bíblia fala que o bispo, o pastor, ou seja lá o sacerdote, ele tem que ser casado, marido de uma mulher e ter filhos. Jesus curou a sogra de Pedro. E Pedro não tinha ouro e nem prata. E outra coisa, você não tira da Sagrada Escritura adorações a ídolos. Você não tira da Sagrada Escritura sucessão apostólica. Não. Você não tira isso da Bíblia. E outra coisa, você nunca encontrou batismo de bebês na Sagrada Escritura. Porque o batismo, antes da pessoa se batizar,
a primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Se arrepender. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, quando Pedro pregou aquele sermão e as pessoas viraram para ele e disse: que faremos, varões e irmãos? Pedro se colocou de pé e disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa antes de um batismo é a pessoa se arrepender dos seus pecados. Uma criança não tem que se arrepender de nada, ela é inocente. Toda criança, bebês que morrem são salvos. O sangue de Jesus Cristo limpa, tira. Ela é inocente. Como que vai se batizar uma pessoa que não tem noção do que é certo, do que é errado? E outra coisa, o batismo não é um pouquinho de água na cabeça, porque é um símbolo de morte e ressurreição. É nas águas, tem que ser coberto com as águas. E o batismo na Bíblia correto não é nos títulos. Você não vê nada na Bíblia sendo executado nos títulos. Aí você vem e me fala assim: mas Jesus, em São Mateus 28, 19, depois que ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome. Presta atenção. Jesus não disse: ide ensinai todas as nações, batizando-as Pai, Filho, Espírito Santo. Não. Ele diz: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se a senhora preencher um cheque e colocar lá mulher, mãe, esposa, quando aquele homem lá no caixa for pegar aquele cheque e falar: essa pessoa tá louca, essa pessoa não tem nome, não. Isso aqui é o que você é. Você é uma mulher, você pode ser mãe, você pode ser avó, isso é o que você é, mas você tem um nome. Jesus pediu em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nome desses ofícios, a Bíblia mesmo responde: Senhor Jesus Cristo. Quem morreu para nos salvar? O Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos a volta de quem para buscar a igreja? O Senhor Jesus Cristo. Então Deus irá julgar. A Bíblia é o filtro. Todo pastor, toda igreja, todo ministro, toda pessoa, ela tem que ser filtrada pela palavra de Deus. E outra coisa, a igreja não tem direito, ninguém, nem papa, nem bispo, nem pastor, nem ninguém tem direito de mudar uma sequer palavra das Escrituras. Porque o Senhor mesmo disse que qualquer que aumentar ou tirar, o nome dele também será tirado. Então, nós não podemos tirar estas doutrinas, esses ensinamentos da palavra de Deus. E todos nós, como já disse, devemos ser filtrados pela palavra. E nós não podemos tirar aqui na Sagrada Escritura intercessões por mortos. Aí eles falam: mas Jesus morreu. Ele morreu, ressuscitou. Ele está vivo. E você não pode tirar, minha irmã, purgatório da Bíblia. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe reencarnação na Bíblia. Existe ressurreição. Quando Jesus estava ali morrendo no Calvário, e aquele ladrão disse para ele: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não mandou aquele ladrão reencarnar, ele não falou que ele ia ir para o purgatório, era exatamente ali. Você não pode tirar da Bíblia
acender velas, novenas e todas estas coisas da palavra de Deus. E mais, eu poderia falar o dia inteiro aqui. Você não pode tirar da palavra de Deus que Deus está na igreja tal. E que a igreja tal, o papa tal, o bispo tal, tem direito de fazer qualquer coisa, encíclica, seja lá o que for, mudando a palavra de Deus. Porque Deus está na palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, minha querida irmã, só há um evangelho correto, só há uma doutrina correta, só há um ensinamento correto. Esse é o que está nas Sagradas Escrituras. Então nós devemos nos arrepender, sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E como nós lemos lá, é a mãe e suas filhas. Todo segmento religioso que batiza as pessoas nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo, é duro de falar, mas é um ensinamento antibíblico. Você não vê nenhuma pessoa na Bíblia sendo batizada nos títulos. E todo estudante bíblico sabe que uma doutrina fundamentada em um versículo só da Bíblia, ela é falsa. Você não pode isolar Mateus 28:19 e fazer de Mateus 28:19 daquilo uma doutrina. Essa doutrina surgiu em Niceia, 320 anos depois da morte do Senhor Jesus, dos apóstolos. Eles tiraram o nome do Senhor Jesus Cristo e introduziram os títulos e negaram as Escrituras. Que Deus te abençoe, irmã e todos os irmãos. Nós poderíamos seguir horas e horas falando destas coisas, mostrando nas Escrituras muitas e muitas e muitas coisas. Mas eu creio que isso é o suficiente para mostrar que Deus irá julgar o mundo pela palavra, por esta Bíblia. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.